Olá, pessoal. Hoje nós vamos dar início ao módulo 11 e nós vamos começar trabalhando o conteúdo de pilhas. Bom, antes nós vamos entender o que é a eletroquímica, que é o conteúdo que vai envolver o assunto pilhas, né? Bom, a eletroquímica é aquela parte da química que vai estudar a relação entre a corrente elétrica e as reações químicas de oxirredução, ou seja, é a parte da química que vai estudar como que uma reação química em que ocorre ganho e perda de elétrons pode fazer com que ocorra aí a existência de corrente elétrica. Bom, primeiramente, nesse módulo, nós vamos estudar célula galvânica, tá? E no próximo módulo, nós vamos estudar outro tipo de célula. Mas vamos focar agora em célula galvânica. O que vem a ser a célula galvânica? A célula galvânica, também denominada de célula, né? Ela vai ser aquela célula galvânica que é espontânea, ou seja, que ocorre aí espontaneamente uma reação de oxirredução. Então, essa reação, né, de transferência de elétrons, tanto de perda e de ganho de elétrons, ela vai ocorrer espontaneamente, sem uma interferência. Ela vai ocorrer, no caso, espontaneamente, gerando então uma corrente elétrica. Tá? Então, a célula galvânica, ela também pode ser denominada de pilha, que é a maneira mais popular como nós conhecemos, né? Então, nós podemos resumir da seguinte maneira: a célula galvânica vai ser aquela célula em que vai ocorrer uma reação de oxirredução espontânea, ou seja, uma reação de oxirredução onde há perda e ganho de elétrons, e essa perda e esse ganho ocorre de maneira espontânea, e isso faz com que ocorra aí a produção de corrente elétrica. Ok? Então, resumindo, a célula galvânica seria basicamente isso. Agora nós vamos entender a montagem e o funcionamento de uma célula galvânica, ok? Primeiro, nós vamos entender a montagem. Desse lado aqui, eu tenho o que eu chamo de cela, tá? Então, esse recipiente aqui, nós vamos chamar de cela. Nesse primeiro recipiente, ou seja, nessa primeira cela, eu coloquei aqui uma placa de cobre, ok? E no outro recipiente, ou seja, na outra cela, eu coloquei uma placa de zinco. Bom, pessoal, vamos entender agora o que está conectado a essa placa. A essa placa de cobre, eu coloquei um fio metálico ligando até a placa de zinco. Esse fio metálico tem conectado nele uma lâmpada. Quando essa lâmpada acender, nós vamos ver que a corrente elétrica foi produzida, né? Que a corrente elétrica está sendo gerada. Outro fator importante nessa montagem dessa pilha é entender que aqui eu coloquei uma ponte salina. Uma ponte salina nada mais é do que um tubo de vidro onde nós colocamos algodão em suas pontas, né? Então, dos dois lados, aqui nas extremidades, tem algodão. E aqui dentro, como o nome já diz, eu coloco um sal, por isso o nome é ponte salina, ok? O sal que eu usei agora, né, nesse exemplo aqui, foi o KCl, né, que é o cloreto de potássio. Já já nós vamos entender o funcionamento, então, de uma ponte salina e sua importância, tá? Bom, até aqui eu expliquei a montagem dessa pilha, né? Só lembrando, pessoal, que essa pilha é a famosa pilha de Daniel ou pilha de Daniel, né? Que é a pilha que nós usamos o cobre e o zinco, tá? Que é o exemplo clássico aí de célula galvânica. Bom, nesse primeiro recipiente, eu coloquei água, além dessa plaquinha de cobre, né, que eu já expliquei, eu coloquei água e coloquei aqui uma solução de sulfato de cobre. O que acontece com essa solução de sulfato de cobre? Dentro da água, ele vira íon, ele se dissocia. Então, eu tenho aqui, ó, cobre 2+, e SO4, né, 2-, ou seja, sulfato 2-.
Dentro desse outro recipiente aqui, que eu tenho a plaquinha de zinco, eu coloquei aqui o sulfato de zinco. Da mesma maneira, como ele tem água, né, ele está em meio aquoso, ele vai se dissociar e vai se transformar em Zn2+, ou seja, zinco 2+, e SO4 2-, ou seja, sulfato 2-. Então, é basicamente isso que eu tenho dos dois lados. Só lembrando, pessoal, que agora eu vou começar a explicar o funcionamento dessa pilha, tá? Bom, o que vai acontecer? Essas placas, né, elas estão interligadas através desse fio metálico aqui que eu expliquei para vocês. O que vai acontecer? A placa de zinco, ela vai começar a perder elétrons. Então, nós podemos ver que aqui, ó, o elétron vai sair dessa placa e ele vai passar pelo fio metálico. Então, essa setinha aqui, olha, ela está indicando para mim o caminho dos elétrons. Ele vai continuar percorrendo esse caminho, ó. Então, ele continua aqui percorrendo, esses elétrons continuam percorrendo. E olha onde eles estão chegando. Eles estão chegando na placa de cobre. Bom, primeira informação importante é, se eu tenho o zinco perdendo elétrons, ou seja, os elétrons saem da placa de zinco e eles chegam lá na placa de cobre, eu posso dizer que o zinco ele está perdendo elétron. Se ele está perdendo elétron, ele vai ser chamado de anodo. E anodo sempre será o polo negativo. Por isso, desse lado aqui, olha, tem uma carga negativa. Então, aquela placa que está perdendo elétrons vai ser chamada de anodo e será sempre o polo negativo. Vocês podem observar que numa pilha normal na casa de vocês, aquela pilha de controle remoto, tem um polo positivo e tem um polo negativo. É basicamente isso mesmo, tá? Outra informação importante é o cobre, por sua vez, ele está recebendo esses elétrons que estão vindo lá da plaquinha do zinco. Então, o cobre vai ser chamado de cátodo ou cátodo, como muitas pessoas falam, né? E ele vai ser sempre o polo positivo. Então, o cátodo é aquela espécie que está recebendo elétrons e sempre será o polo positivo. Por isso que desse lado aqui eu tenho essa carga positiva que está representando esse polo positivo que é o cobre. Bom, outra informação importante que nós podemos perceber é que o zinco, ele está perdendo elétrons, e quem perde elétrons é aquela espécie que sofre oxidação. Isso nós aprendemos lá em número de oxidação, né? Que é aquela espécie que doa elétrons, é a espécie que sofre oxidação. E por sua vez, o cobre, ele está recebendo elétrons, então ele é a espécie que sofre redução. Então, quem perde elétrons sofre oxidação e quem ganha elétrons sofre redução. Pessoal, isso é sempre assim, nunca vai mudar. O que pode mudar é aqui não ser uma placa de zinco e aqui não ser uma placa de cobre. Mas quem doa elétrons sempre será chamado de anodo, será polo negativo e sofrerá oxidação. Desculpe. E quem recebe elétrons sempre será o cátodo, polo positivo e sofrerá redução. Sempre assim, nunca vai mudar. O que vai mudar são os elementos que eu estou usando aí na minha pilha. Então, eu posso ter uma pilha de níquel, eu posso ter uma pilha de ferro, enfim, de vários outros elementos, tá? Outra informação importante que nós vamos observar com o passar do tempo é que o zinco, como eu disse, ele está perdendo os elétrons que estão chegando na plaquinha de cobre. Com o passar do tempo, o zinco ele vai perdendo tanto elétron, mas tanto elétrons que está saindo da sua plaquinha, que essa plaquinha começa a sofrer corrosão. Vocês podem observar aqui, olha, que a plaquinha começa a derreter. Olha essa parte aqui de baixo, olha, a plaquinha está sofrendo corrosão, ela está derretendo. Então, eu posso dizer que a massa do zinco diminuiu, já que a sua plaquinha está sofrendo corrosão, está derretendo. Agora, por outro lado,
já que o zinco está perdendo elétrons e está sofrendo corrosão, ou seja, a sua massa está diminuindo, o cobre ele está ganhando esses elétrons. A placa de cobre está recebendo muitos elétrons que estão vindo lá do zinco. E nesse caso, ela vai receber tanto elétron, mas tanto elétron, que a sua massa vai começar a aumentar. Olha aqui embaixo, a parte de baixo. Observe que a massa dessa plaquinha está aumentando. Isso nós chamamos de deposição, tá? Então, aqui a massa, né, do cobre, da placa de cobre, está aumentando. Por quê? Porque ela está sofrendo uma deposição de elétrons, ok? Bom, que consequência isso terá? Já que a placa de zinco ela está sofrendo corrosão, ou seja, ela está derretendo, a sua massa está diminuindo, para onde que essa placa de zinco está derretendo? Para dentro da solução aquosa. Então, ela está caindo aqui dentro dessa solução, certo? E o que isso vai acarretar? Isso vai acarretar uma concentração, um aumento dessa concentração. Por quê? Porque a partir do momento que o zinco, a placa de zinco começa a derreter, esse zinco que está derretendo começa a cair dentro dessa solução. Então, essa solução fica com excesso de zinco, fica com excesso de Zn2+. Então, eu posso dizer que a sua concentração aumentou. Por outro lado, o que vai acontecer com a placa de cobre? A placa de cobre não para de receber esses elétrons que estão vindo lá do zinco. Então, ela está carregada de cargas negativas, porque elétrons são cargas negativas. Então, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer que esse cobre 2+, vai ser atraído por essas cargas negativas que estão chegando nessa placa. Lembra que cargas positivas e negativas se atraem, cargas opostas se atraem. Então, esse cobre 2+, ele começa a ser atraído para a placa, porque ele está vendo ali muita carga negativa chegando, então ele é atraído. Então, ele começa a grudar nessa placa, a se juntar nessa placa. Então, eu posso dizer que a solução aqui vai ter a sua concentração diminuindo. Por quê? Porque esse cobre vai cada vez mais migrando para a placa. E é isso que faz aqui, olha, sua massa também aumentar. Então, nesse caso, a concentração vai cada vez mais diminuindo. O cobre 2+, vai todo sumindo dessa solução. Então, o que eu vou ter nessa solução? Eu vou ter apenas excesso de carga negativa, porque a carga positiva foi lá para a placa. Então, veja bem, desse lado aqui, eu tenho excesso de carga positiva, eu tenho excesso de zinco 2+, que veio derretendo lá da plaquinha. E desse lado aqui, eu tenho excesso de carga negativa, porque as cargas positivas foram atraídas para a placa. E aí, só me restou aqui carga negativa. O que vai acontecer? Tendo desse lado excesso de carga negativa e desse lado excesso de carga positiva, eu não consigo gerar uma corrente elétrica. E é aí onde entra a ponte salina. Reparem que na ponte salina eu usei o cloreto de sódio. Só que o cloreto de sódio, quando dissociado em água, como eu coloco ele aqui dentro desse tubo misturado na água, ele se transforma em K+ e em Cl-. E o que vai acontecer? Excesso de carga positiva desse lado, o Cl-, ou seja, a carga negativa, é atraída para esse lado, para poder equilibrar esse excesso de carga positiva. Por outro lado, aqui nessa célula, eu tenho excesso de carga negativa. Então, eu venho aqui com o K+, ou seja, com a carga positiva, e começo a vir para esse lado, para poder equilibrar esse excesso de carga negativa. Então, agora sim, eu equilibrei o excesso de cargas negativas e equilibrei o excesso de cargas positivas. Agora sim, eu tenho a geração aí de corrente elétrica. Então, agora, a minha lâmpada iria acender, produzindo, então, corrente elétrica, ok? Esse é o funcionamento de uma pilha normal, ok? Bom, e aí, aqui, pessoal, eu coloquei por escrito tudo o que eu falei nessa explicação de agora. Tá? Então, como eu falei na explicação, olha, nós temos uma placa de zinco que está mergulhada aí numa solução aquosa de íons zinco,
tá? E aí, no caso, eu tenho, então, o sulfato de zinco, tem uma solução aquosa de sulfato de zinco, ok? Esse conjunto, no caso, né, é denominado semicela, como eu havia explicado para vocês, e é representada por Zn mais 2 se transformando em Zn0. Por quê? Porque eu tenho, no caso, o Zn mais 2. Bom, pessoal, fiz uma pequena alteração aqui que eu percebi que havia um erro aqui na digitação. No caso, não é Zn mais 2 para Zn0. É o contrário, vou explicar por quê. Eu tenho o Zn0 se transformando em Zn mais 2. Por quê? O Zn0 é sempre o zinco referente à placa, ok? Então, o zinco da placa é sempre o zinco com número de oxidação 0, tá? Deixa eu aumentar aqui a tela. Pronto. O Zn0 é sempre o zinco com número de oxidação 0. E o que vai acontecer? Esse zinco lá da placa, né, que é o zinco 0, ele vai migrar, ele vai sofrer corrosão e aí ele vai caindo lá para a solução aquosa. Quando ele cai para aquela solução aquosa, ele se transforma em zinco mais 2. Por que mais 2? Porque o número de oxidação do zinco é mais 2. Ele vai perdendo de 2 em 2 elétrons, ok? E aí, por sua vez, eu tenho uma placa de cobre, também mergulhada numa solução aquosa, ou seja, o cobre diluído em água, né? Que então eu tenho sulfato de cobre e uma solução aquosa de sulfato de cobre. E aí, no caso, eu tenho cobre mais 2 se transformando em cobre 0. O que isso quer dizer? Que o cobre da solução, que é o cobre mais 2, ele vai migrar para a placa e quando ele migra para a placa, ele se transforma em cobre 0. Então, recapitulando, o cobre da placa é sempre o cobre 0 e o zinco da placa é sempre o zinco 0. Então, toda substância referente à placa tem número de oxidação 0. Por quê? Porque está na sua forma metálica, está na sua forma sólida. Então, sempre vai ter ali o número de oxidação 0. Outra informação importante, o zinco ele se transformou em zinco mais 2, porque ele vai perdendo de 2 em 2 elétrons. Por sua vez, o cobre se transforma em cobre mais 2, porque ele vai ganhando de 2 em 2 elétrons, que no caso o zinco está perdendo, está doando para ele. Bom, outra informação importante é que as placas metálicas elas existem, né, no caso aí em uma pilha, como eu falei, e elas são denominadas eletrodos, tá? Então eu posso chamar de semicela, posso chamar de eletrodo. Outra informação importante, esses eletrodos, né, que são as placas, aquelas placas metálicas, que nós chamamos de eletrodo no caso da pilha de Daniel, no caso da cela galvânica, elas não são consideradas eletrodos inertes, ou seja, elas participam efetivamente da reação, tanto que elas sofrem corrosão e deposição, né, a massa aumenta e a massa diminui. Então, elas participam efetivamente da reação, então ela não pode ser chamada de eletrodo inerte, ok? Vamos seguir. Aí eu expliquei aqui também, né? Tudo que eu falei aqui, pessoal, eu coloquei por escrito, tá? Para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, sobre o anodo, ou seja, sobre a carga negativa. O átomo de zinco ele vai enviar 2 elétrons, né, para o circuito externo, ou seja, para o fio metálico. E aí o zinco 0, que é o zinco da placa, ele vai para a solução na forma de zinco 2+. Por que ele vai para a solução? Porque de tanto perder elétrons, ele vai sofrendo corrosão, não é isso? Então, a concentração de íons lá na solução de íon, qual íon é esse? Zinco 2+. A concentração de zinco 2+ na solução, ela vai aumentando conforme essa placa vai sofrendo corrosão, conforme essa placa vai diluindo, né? E vai derretendo. E aí, no caso, como o zinco ele está perdendo elétrons, ele é quem sofre oxidação, tá? E aí, mais uma vez, como eu falei, o processo de oxidação sempre ocorre lá no anodo, e o anodo é sempre o polo negativo da pilha, tá?
E aí eu tenho a reação, né, que vai explicar para mim o que aconteceu lá na pilha. Então eu tinha o zinco zero, como eu falei, o zinco zero é sempre o zinco da placa, né? Então tudo referente à placa é zero, sempre assim, tem número de oxidação zero. E tá lá no estado sólido, né? Eu tenho a minha placa lá no estado sólido. Quando o zinco começa a perder elétrons, então eles vão lá, os dois elétrons de dois em dois vai lá para o fio metálico, começa a chegar lá no cobre. Então, quando o zinco começa a perder elétron, o que que acontece? A placa começa a derreter, começa a sofrer corrosão, e aí esse zinco começa a cair na solução. Só que ele vai para a solução na forma de zinco 2+, tá? Então eu tenho aqui, olha, o zinco zero, que era o da placa, ele se transformou em zinco 2+, que foi o zinco que foi para a solução, ao perder de 2 em 2 elétrons. Então é basicamente isso que a reação mostra para mim. Agora, pessoal, sobre o catodo. Sobre o catodo, foi o que eu falei. O cobre, né, zero, ou seja, o cobre da placa, ele recebe aqueles elétrons que estão sendo doados pela placa de zinco. E aí, no caso, o cobre mais 2, ele começa a migrar, né, aquele cobre mais 2, que é o que estava na solução, começa a migrar para a placa, porque ele é atraído pelos elétrons que estão chegando. Quando ele migra para a placa, ele se transforma em cobre zero, tá? Então, nesse caso, a concentração de cobre 2+, começa a diminuir, né, lá na solução. E aí, no caso, o catodo, né, sempre é a espécie que sofre redução, ou seja, a espécie que está ganhando elétrons, tá? Como eu falei, o catodo, ele é sempre o polo positivo, sempre a espécie que vai sofrer redução, ou seja, ganhar elétrons. E aqui eu tenho a explicação do que acontece, olha. Cobre 2+, que era o que estava lá na solução, começou a ganhar elétrons, então ele foi atraído por esses elétrons e aí ele se depositou lá na placa na forma de cobre zero, no caso no estado sólido, ok? Aí que eu expliquei, né? Continuei explicando que em uma reação de oxirredução, ou seja, numa reação onde há perda e ganho de elétrons, a espécie que se oxida, no caso é o zinco, ou seja, ela perde elétrons para o cobre, que no caso é a espécie que se reduz, ou seja, ganha elétrons, tá? E aí eu expliquei que eu conectei, né, um fio metálico a essas duas placas, tanto a de zinco quanto a de cobre, para que ocorresse essa transferência de elétrons entre essas placas, tá? Estabelecendo então uma corrente elétrica, ok? Então, se eu tiver uma lâmpada conectada a esse fio, essa lâmpada irá se acender, porque a corrente elétrica foi gerada através da transferência de elétrons. Bom, e aí que eu expliquei com umas palavras mais bonitinhas, né, o papel e a função da ponte salina, né, que como eu falei anteriormente, seria equilibrar esse excesso de cargas positivas que fica de um lado e de cargas negativas que fica do outro. Se eu tiver excesso de carga, tanto positiva como negativa, a lâmpada não vai se acender, ou seja, não vai gerar corrente elétrica. Então eu preciso da ponte salina que tem o papel aí, a função de neutralizar esse excesso de cargas, tá? Tanto positivas quanto negativas. Bom, agora nós vamos entender as reações que ocorrem, né? Essas duas primeiras reações eu já expliquei nas páginas anteriores. A reação que ocorre com o zinco, que no caso é o anodo, eu vou chamar de semi-reação ou simplesmente reação anódica, porque é a reação que acontece no anodo. Já a reação que acontece lá com o cobre, que é a reação que aconteceu no catodo, eu vou chamar de reação catódica. A partir da reação anódica e da reação catódica, uma questão, né, um exercício pode me pedir para escrever a equação global, que é a equação que efetivamente vai representar aquela pilha, o funcionamento daquela pilha. Como eu faço para escrever a equação global? Basta cortar os elétrons. Por quê? Porque os elétrons eles se repetem tanto na reação anódica como na catódica. Veja bem, olha, 2 elétrons e 2 elétrons. Então, para escrever a equação global, basta eu cortar os elétrons.
E aí eu vou escrever tudo que sobrou para mim. Então, veja bem, eu cortei o elétron aqui e cortei da reação de baixo também, da reação catódica. Então, quem sobrou para mim aqui? Olha, aqui sobrou o zinco, 0. Então, vou escrever ele aqui. E aqui sobrou o cobre 2+. Então, vou escrever ele aqui. Aqui desse lado, depois da seta, quem sobrou para mim? O zinco mais 2, então eu escrevi ele aqui, e o cobre 0, escrevi ele aqui. A ordem não altera, tá, pessoal? Se eu vou escrever o zinco mais 2 primeiro ou o cobre primeiro, assim como aqui, eu posso escrever o zinco primeiro ou o cobre primeiro. O que vai alterar é que eu tenho que escrever todo mundo que sobrou para mim aqui antes da seta e eu tenho que escrever todo mundo que sobrou aqui para mim depois da seta, ok? Então, essa seria a minha equação global. E como que eu posso fazer a representação esquemática dessa reação global, dessa equação global? Basta eu escrever, ó, zinco 0 se transformou, então eu coloco uma barra, em zinco mais 2 aquoso. Depois da ponte salina, então eu coloco 2 barras que representam a ponte salina. Eu tenho o cobre mais 2 aquoso, que se transformou em cobre 0 sólido. Então, essa seria a representação esquemática dessa pilha, para eu entender quem é anodo, quem é catodo, ok? Então, quem perdeu elétrons e quem ganhou elétrons. Bom, pessoal, dentro ainda de eletroquímica, eu posso pedir para vocês calcularem a DDP, que significa diferença de potencial padrão, que também é a mesma coisa que força eletromotriz, tá? Então, são duas maneiras diferentes de pedir para calcular uma mesma coisa, tá? Então, tem a seguinte fórmula, olha, ΔE é igual a E do catodo menos E do anodo. O que significa isso? Que a variação do potencial é igual ao potencial do catodo menos o potencial do anodo. Para a pilha de Daniel, como seria esse cálculo? O catodo na pilha de Daniel vale mais 0,34 volts. E o anodo na pilha de Daniel vale menos 0,76 volts. Então, basta eu aplicar esses valores na fórmula e calcular, ter aí o meu resultado final, que no caso foi positivo, né? Mais 1,10 volts. Esses valores, pessoal, do catodo e do anodo, a questão sempre vai te dar, tá? Não são valores que você precisa decorar, não. A única informação importante que você precisa saber é que o catodo sempre vai possuir o maior valor em relação ao anodo. Então, catodo possui valor maior do que o do anodo. Sempre. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a questão só vai te dar o valor, mas ela não vai dizer qual é o do catodo e qual é o do anodo. Ela simplesmente vai te dar e você vai ter que saber qual é o do catodo e qual é o do anodo. Então é só você ver que o valor do catodo é sempre maior do que o do anodo. Por exemplo, aqui, olha, o catodo valeu mais 0,34 e o do anodo valeu menos 0,76. Pode observar que o valor do catodo é maior, ok? E a última informação da aula de hoje é que eu posso ter uma reação espontânea e uma reação não espontânea. Se o meu ΔE, ou seja, a minha variação do potencial, for positiva, ou seja, for maior do que 0, significa que a minha reação é espontânea, ou seja, é uma reação que vai acontecer de maneira espontânea e gerar corrente elétrica. Agora, se o meu ΔE ele for menor do que 0, ou seja, ele for negativo, a minha reação não é espontânea. Então, eu vou ter que induzir uma reação química a acontecer para que ela consiga gerar corrente elétrica, tá? Então, podem observar aqui, olha, que eu foquei, né, eu frisei que o ΔE foi positivo, ou seja, é uma reação espontânea, tá? Então, a pilha de Daniel é uma reação espontânea, porque essa transferência de elétrons ela vai acontecer naturalmente para gerar corrente elétrica. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Bons estudos!